bem-vindas ao nosso programa Evangelho para Além dos Templos. Esse programa que agora é transmitido para 11 canais no YouTube. Nós temos uma grande rede, e você que está assistindo a gente faz parte dessa rede. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Então, nós vamos chamar o nosso companheiro de hoje, que é o Frei Gilvander Moreira. Frei Gilvander, sempre uma alegria estar com você. Para mim também, Ana Helena, alegria, seja bem-vindo. Todos e todas estão chegando para participar conosco aqui dessa reflexão sobre o Evangelho do próximo domingo, desse domingo, né? Isso, esse Evangelho que é Mateus 16, 21, 27. Né? No texto que o nosso irmão Marcelo Barros sempre faz como base aqui para o nosso programa, ele deu o título de Nossa Vocação para o Martírio. Né? E aí, com esse título, eu já vou fazer um gancho aqui, né? Nessa semana, Frei Gilvander, nós estamos relembrando a Páscoa no dia 27 de agosto, em anos diferentes, a Páscoa de 3 bispos, 3 baluartes, 3 ícones da teologia da Igreja Católica, da teologia da libertação, né? Que são o Dom Helder Câmara, o Dom José Maria Pires e o Dom Luciano Mendes de Almeida. Né? E nesse Evangelho, Frei Gilvander, aparece o primeiro anúncio da Páscoa de Jesus, do martírio que Jesus teve, da paixão de Jesus, né? Da paixão de Cristo. E a gente sabe que, como seguidores de Jesus, seguidoras, nós também estamos, né, fadados a viver essa paixão. Né? E temos que estar preparados para viver essa paixão, para viver esse martírio, né, para carregar nossas cruzes ao longo das nossas vidas. Esses bispos foram muito perseguidos, né, pelo seguimento de Jesus, né, carregaram muitas cruzes, e estão agora relembrando esses bispos dessa semana e avaliando aí, analisando esse Evangelho. Eu peço que você faça um comentário sobre isso, né, sobre nós como cristãos também carregamos, né, as cruzes e temos que estar preparados para essa paixão que Cristo viveu. Ana Helena, muito bem colocada essa ótima lembrança sua da memória, né, saudosa, de 3 grandes profetas, bons pastores, né, Dom José Maria Pires, Dom Helder Câmara e Dom Luciano Mendes de Almeida, porque o estilo de vida, o compromisso e a praxis, o testemunho desses 3 bispos podem ser uma chave de leitura para nos ajudar a entender bem de uma forma libertadora e sensata esse Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Né? Trata-se do início da segunda parte da missão pública de Jesus. Se na primeira parte da missão priorizou Jesus demonstrando a sua dimensão de ternura, compaixão, misericórdia, afabilidade, amorosidade, né, fazendo os milagres, abraçando todas as pessoas e principalmente as pessoas excluídas, marginalizadas, violentadas. Agora no Evangelho de hoje nós ouvimos pela primeira vez Jesus dizendo para os seus discípulos e discípulas, o primeiro anúncio da paixão, estão me ameaçando de morte. Nós estamos começando a subir para Jerusalém e 3 personagens, né, os saduceus, os anciãos, né, que eram os saduceus, que tinham um maior poder econômico na época e por isso poder político também, e poder religioso, né, controlavam o sinédrio, também os sacerdotes, né, os chefes do poder religioso, e também os escribas, quer dizer, os chefes do poder
intelectual, aqueles que faziam a ideologia dominante. E Jesus anuncia, ó, esses 3 vão me matar, estão me ameaçando de morte. E aí o apóstolo Pedro treme na base, chama Jesus no canto e Jesus, vamos amaciar, vamos ficar mais light, moderado, vamos reduzir a nossa postura a uma autoajuda, ao consolo. Jesus fica irritado, pega Pedro pelo colarinho e, Pedro, Satanás, afasta-te de mim. Você está tentando me desviar do caminho, está pensando as coisas dos homens e não de Deus, né? E na segunda parte do Evangelho, Ana Helena, Jesus pontua de uma forma muito contundente critérios, condições para segui-lo. E ele diz assim, olha, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, abrace a cruz e me siga. Quem quiser salvar a própria vida, vai perdê-la. Quem doar a vida, vai ser salvo. Então essa mensagem, Ana Helena, ela tem tudo a ver com o legado extraordinário, ético, pastoral, missionário e teológico, missionário que esses 3 grandes bispos nos deixaram, porque mostra que numa sociedade profundamente conflituosa, como era da época de Jesus está numa colônia, né, a Palestina, que era colônia do Império Escravocrata, o Império Romano, né, nessa condição de uma sociedade estruturalmente desigual, não dava para ser só o bonzinho, solidário, tinha que combater o bom combate, e para isso tinha que tocar nas feridas, que era denunciar as atrocidades, as injustiças, as violências dos poderosos, né? E aí aclama, atrai as perseguições, as ameaças, né? Agora é importante, já de saída, sinalizar, Ana Helena, quando Jesus fala assim, ó, quem quiser me seguir, abrace, jogue sua cruz nas costas e me siga, não é naquela postura resignativa da gente aceitar passivamente, resignadamente, todo e qualquer tipo de sofrimento, não. É aceitar, né, diz assim, o ônus, o desafio do segmento, que o segmento a Jesus implica, né? A gente vê assim que hoje nossa sociedade, como aquela do Império Romano, hoje também está brutalmente injusta, e por mais do que a ironia da história, hoje quem se dedica a lutar pelo bem comum, pelos direitos dos povos, pelos direitos da natureza que é sagrada e tem direitos, normalmente essas pessoas são perseguidas, né? São perseguidas porque incomoda o status quo, incomoda a engrenagem que quer mercantilizar tudo, né? Mas Jesus demonstrou que esse caminho de radicalidade, né, de doar a vida até o martírio, se necessário for, que é o caminho promissor e verdadeiro. Um pouquinho por aí. Sabe que pode ser por aí, Ana Helena? Pode ser por aí, Frei Wander. E eu estou aqui atrás de mim com o cartaz do Grito dos Excluídos. Daqui a 2 semanas, né, no dia 7 de setembro, tradicionalmente, tem o Grito dos Excluídos, que inclusive muita gente não sabe, né, mas foi um movimento liderado no início pela Igreja Católica, né, que é essa criação desse Grito dos Excluídos. E muita gente, Frei Wander, acha que, como você estava falando, que a gente não deve aceitar, se resignar e aceitar que o sofrimento é natural e que é assim mesmo. Nem muita gente acha que o pobre é pobre porque é vontade de Deus, né? O pobre sofre porque é vontade de Deus, né? O excluído está excluído porque Deus quer que seja assim, né? E a gente sabe que não, né? Deus mandou o seu Filho ao mundo, Jesus, para mudar essa situação, para transformar isso, né? E nós, como cristãos, também temos esse dever de transformar essa situação. E não é fácil, né? Pedro queria que a coisa fosse abrandada, né? Mas chegou lá e Jesus deu um sacoalhão nele, falou, não, olha, o evangelho é exigente, né? Nós temos que estar ao lado dos excluídos, nós temos que gritar ao lado dos excluídos, e para gritar ao lado dos excluídos, né, nós temos que fazer realmente uma escolha de vida que é uma escolha radical, né? E é uma exigência muito grande. Então, peço que você faça um comentário sobre essa questão dessa exigência radical de estar ao lado dos excluídos, de gritar ao lado dos excluídos. Exatamente, Ana Helena. Um outro aspecto, a gente precisa
evitar é interpretar esse evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 28, de uma forma fundamentalística, ou seja, no literalismo, como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu vou subir para Jerusalém, vão me matar e tal, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Como se já estivesse escrito nas estrelas, ou como se Deus, que é o nosso Pai e Mãe de infinito amor, de uma forma sádica, quisesse sacrificar o seu filho. Não é isso, né? A gente precisa considerar que esse evangelho de Mateus foi escrito na década de 80, quer dizer, uns 50 anos depois da condenação à pena de morte de Jesus. Então as primeiras comunidades já sabiam que Jesus tinha sido crucificado e condenado em um processo injusto. Agora, prestar bem atenção, que Jesus diz que o evangelho é claro em dizer que quem vai condenar Jesus à morte e matar Jesus não é Deus, é os anciãos, os sacerdotes e os escribas. Quer dizer, é o poder religioso, é o poder econômico-político e é a intelectualidade. Então não é vontade de Deus. Depois, como você frisou também, essa questão, a gente precisa mudar essa concepção, está muito no senso comum, né, de entender seguir a cruz, para seguir Jesus tem que aceitar a cruz, como se aceitar qualquer sofrimento. Não, aqui é o sofrimento que é o preço que a gente paga quando a gente engaja na cruz, né? E aí, historicamente, dá para a gente perceber que Jesus pressentiu o que iria acontecer com ele em Jerusalém a partir do que viu acontecer com o profeta João Batista. Jesus Cristo substituiu o profeta João Batista e, por isso, podia prever a oposição e a violência que se desencadeariam contra ele. A elite religiosa reagiria ao fato de que um simples leigo pudesse dar sinais do reino de Deus sem precisar da religião, sem depender do sacerdote e sem cobrar nada de ninguém. Ana Helena, a gente precisa lembrar também que os sacerdotes tinham na prática privatizado o sistema de saúde, pois os doentes deviam fazer no templo ritos de purificação pagando. Se não fizessem, eram declarados malditos e culpabilizados pelas doenças que sofriam. Questionando isso, Jesus curava gratuitamente. Gratuitamente, Jesus curava as pessoas. Isso subvertia e revolucionava a privatização da saúde, que gerava lucro para os sacerdotes, né? Então a gente pode imaginar hoje, diante da hegemonia da teologia da prosperidade, da teologia do domínio, ou então lembrar, né, profeta e pastor como Pedro Casaldáliga, que nunca na vida dos paramentos solenes, Dom Pedro Casaldáliga nunca teve carro, nem casa própria ou bens, Nem sabia nunca pediu dinheiro a ninguém, como nunca aceitou para si, nem a igreja, bens que a identificasse como proprietária. Em toda a sua vida, Dom Pedro Casaldáliga sempre foi, para muita gente, referência do Evangelho. Como vendilhões do templo podem reagir a profetas da igreja inserida nas comunidades pobres, né? O Evangelho contém 3 avisos de morte, de ameaças de morte para cima de Jesus, mas Jesus deve ter sofrido mais de 3. Lembrar, Maria Helena, Ana Helena, que lutando para superar ditaduras, lutando por terra, lutando por moradia, lutando por direitos humanos na América Latina, nos últimos 50 anos, mais de 30 mil irmãos e irmãs nossas foram martirizadas na caminhada. Pessoas de igreja e algumas outras que nem se diziam cristãs, deram a vida pelo testemunho do projeto divino da paz e da justiça no mundo. Esse eu acho que é o rumo para a gente entender bem esse evangelho. É um evangelho que convida a gente a doar a vida, porque tem hora, Ana Helena, que as pessoas parecem que esquecem assim, que todos nós somos mortais, que todos nós vamos morrer. Aí muita gente fica segurando a vida, e muita gente chega a falar assim,
Não, Frei Gilvander, eu vou participar dessa missão aqui, mas eu tenho um limite. Eu vou até onde eu evito ameaças, né? Aí não dá, né? Eu, por exemplo, já tive que responder mais de 10 processos na justiça, ameaças de morte. A gente recebe há muito tempo e essa é uma característica, né? Então, assim, a gente não pode reduzir o segmento de Jesus, a prática cristã, a uma prática confortável, de só sentir que Deus me abençoa, que Jesus me abençoa, e eu viver tranquilamente, só eu com minha família, e deixar o mundo se quebrando. Né, Helena? Muito bem. Então, Frei Gilvander, tentemos, né, seguir o exemplo de Jesus Cristo e de alguns dos que o seguiram aqui na Terra, como a gente citou o exemplo desses 3 bispos católicos, Dom Helder Câmara, que estão aqui com a camisa em homenagem a ele, né, do Encontro dos Padres da Caminhada, Dom José Maria Pires, que era chamado pelo Pedro Casaldáliga de Dom Zumbi, né, e o Dom Luciano Mendes de Almeida, que você conheceu muito bem, não é isso? Sim, tive a alegria de conviver muito próximo nos últimos anos da vida e da missão do Dom Luciano. Companheiro Chico. Essa semana nós temos o aniversário da Páscoa de 3 bispos muito importantes, né, para o cristianismo libertador no Brasil: o Dom José Maria Pires, o Dom Luciano Mendes de Almeida e o Dom Helder Câmara. Todos 3 faleceram dia 27 de agosto em anos diferentes. E, fazendo uma relação com esse evangelho nos traz o primeiro anúncio da paixão de Cristo, né? E nos mostra que, para nós sermos cristãos, cristãs, nós temos que saber que vamos ser perseguidos, perseguidas, né? Dom José Maria Pires, Dom Luciano, Dom Helder foram muito perseguidos, né? Carregaram muitas cruzes, né? E estavam aqui sabendo, né, que nós cristãos e cristãos estamos fadados ao martírio de alguma forma, né? E eles viveram isso, eles se entregaram realmente, mesmo sabendo que poderiam ser mortos, né, que poderiam sofrer todo tipo de represália. Então, eu queria que você comentasse, Chico, um pouco isso, né? Essa questão dos nós cristãos e cristãos sermos fadados, assim como Cristo, à paixão, ao martírio, né? E temos que enfrentar isso. Na verdade, Jesus Cristo contrariou as expectativas até mesmo dos seus discípulos, que estavam muito ligados à questão mais mundana, mais imediatista. Jesus sempre opunha o reino do céu ao reinado dos Césares, e mais os seus discípulos, amigos de caminhada, não entendiam bem como podia ser isso sem ser o triunfo efetivo, imediato, político inclusive, sem ter sofrimento, só olhavam o lado da glória. E, na verdade, Jesus fala da cruz. Claro que tem uma caminhada em busca da luz, mas nessa caminhada a cruz era inevitável e era preciso saber lidar com ela. Ele fica até bravo com Pedro quando diz: não, isso jamais vai acontecer com o Senhor e tal, e ele fala: sai para lá porque você está pensando como o diabo, está pensando nas coisas desse mundo imediato e não nas coisas perenes. Então não se trata de um culto ao sofrimento, mas saber que ele faz parte dessa trajetória. Ou seja, não há amor sem dor. E acho muito importante também o final do evangelho desse domingo, quando Jesus falou: quem quiser salvar sua vida, quem tiver muito apego ao imediato, ao material, vai perdê-la. E quem se despojar, se entregar, vai ganhá-la. Aí eu lembro do ateu José Saramago, o grande escritor, o único Nobel da literatura que veio de Portugal. Ele dizia o seguinte, eu até registrei isso aqui: chega-se mais facilmente a Marte do que ao semelhante. No final desse evangelho tem isso.
de que adianta o ser humano ganhar o universo se perde a sua alma, o seu interior. Então é isso, eu acho que o caminho do cristianismo autêntico, que tanto Dom Helder, quanto Dom Luciano, quanto Dom Zé Maria, Dom Zumbi vivenciaram, eu tive o privilégio nessa vida de conhecer os três, de ouvir a pregação dos três, é isso, despojamento, sacrifício, dedicação, mas ao final um triunfo, como o nosso querido Dom Tomás Balduino, que você, Ana Helena, acabou de biografar. Estamos doidos para ver o lançamento no Rio de Janeiro, em vários lugares. Já foi em Goiânia, né? Já foi em Goiânia, já foi na cidade de Goiás, já foi em Brasília também, no encontro das pastorais sociais que teve em Brasília, e agora em São Paulo, nesse próximo final de semana, e depois das eleições aqui no Rio, né? E como Muito lembramos vários bispos, também Dom Pedro Casaldade, que está aqui atrás de mim, olhando para a gente, né, que também viveu isso, né, profundamente. Eu estou aqui também com um cartaz do Grito dos Excluídos, né, e muita gente acha, Chico, você sabe disso, que o sofrimento dos excluídos, das pessoas que são pobres, é vontade de Deus, né? Aquelas pessoas sofrem, as pessoas não têm casa, né? Porque Deus quer que seja assim, né? Porque não se esforçaram, né? Porque Deus quer que seja assim. E, na verdade, Deus é amor, né? Deus quer que nós temos vida e vida em abundância, como fala no Evangelho. Mas o Evangelho é exigente a partir do momento em que, se você está do lado dos pobres e está do lado dos oprimidos, se você grita junto com os excluídos, você vai, né, ser perseguido, você vai fatalmente passar por muito sofrimento. E Pedro, né, naquele momento ali nesse Evangelho, ele queria abrandar a situação, né, e Jesus dá um chacoalhão nele e diz, não, o Evangelho é exigente, né? Então, eu queria que você comentasse mais um pouco, só para a gente concluir aqui, sobre essa questão do Evangelho exigente, né? Dessa exigência de que estejamos ao lado dos oprimidos, que gritemos ao lado dos excluídos e que isso fatalmente, né, vai nos causar perseguições. Numa sociedade de classes, numa sociedade injusta e desigual, como era aquela do tempo de Jesus, como continua sendo hoje, você vivenciar o Evangelho na sua radicalidade é contrariar interesses, é incomodar, é muitas vezes ser perseguido e jurado de morte. Eu lembro aqui o Evangelho desse domingo, Mateus, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte de quem? Dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, ou seja, o poder daquele tempo, muito submisso, inclusive, aos ditames do Império Romano. E Jesus acaba sendo morto com a morte mais cruel que existia à época, a morte de cruz. E, repito, não é que se queira buscar o sofrimento pelo sofrimento, mas considerá-lo uma parte da nossa trajetória profética. Se você não cutuca, não incomoda, não contraria interesses, é sinal de que não está vivenciando essa profecia de forma plena. Mas tudo isso para ter libertação, para se encontrar mais plenamente com o seu semelhante, com o seu igual, com os comuns. Jesus foi exemplar nesse sentido, e veja, a trajetória de Pedro é humaníssimo. Ele foi o primeiro a dizer que Cristo era o Senhor, era o Messias, depois ele foi o primeiro a contrariar essa história de sofrimento que Jesus anuncia, disse que não pode acontecer, depois ele volta a ficar junto de Jesus na hora da cruz, da crucificação, e no Horto das Oliveiras ele tenta até matar um soldado, uma legião romana que queria prender Cristo e acabou prendendo. Depois ele, diante da pressão
negou Jesus 3 vezes, depois chorou amargamente. Pedro é uma figura muito interessante, talvez seja o mais humano dos discípulos. E sofreu também, aliás, acabou como Paulo no martírio. Mas, de qualquer maneira, essa lição de hoje é genial. Não é o poder pelo poder. Tem gente que ascende ao poder e se embriaga com ele. É o poder de construção de uma sociedade igualitária, justa, fraterna. E, para isso, tem que ter muita luta. E luta pressupõe também perda, derrota, sofrimento, para se ter a vida plena. Muito bem. E aproveitando, pessoal, esse nosso programa Evangelho para Além dos Tempos, vamos divulgar aqui o livro do nosso amigo, nosso irmão Marcelo Barros, que foi feito com base nesse programa. Boa Notícia nas Estradas do Mundo. Está aí a capa do livro, uma capa lindíssima, e o livro é editado pelo CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos. Então, pessoal, se vocês querem conhecer um pouco mais e ter aí registrado as edições do nosso programa com as reflexões do Marcelo, não deixem de adquirir o livro. Vocês podem adquirir na página do CEBI na internet. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos